Bom, pessoal, a ideia aqui hoje é falar sobre o livro Os Axiomas de Zurique. O tema desse livro é apostar para ganhar. Então, no passado, vários investidores suíços se reuniam e eles defendiam o mesmo lema, que era de salário ninguém fica rico. Baseado em todas essas conversas entre esses investidores, Max Günther, que é filho de um desses grandes investidores, resolveu escrever então o livro Os Axiomas de Zurique. Ele é aplicável para todos que desejam aplicar dinheiro para ficar ainda mais ricos. Então esse livro ele foi escrito baseando-se sobre 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Então a ideia aqui é passar por esses axiomas e gerar um entendimento comum a respeito. Então o primeiro grande axioma é o axioma do risco. O que fala esse axioma? Esse axioma trata que se você quer gerar bastante riqueza, o seu nível de risco também tem que ser grande. Então, apostando pequeno, ninguém vai ficar rico. Você precisa realmente assumir esses riscos que vão gerar mais preocupação. Você vai sair da sua zona de conforto, mas em consequência as chances de você gastar bastante dinheiro também são maiores na mesma proporção. Depois a gente vai falar um pouco agora sobre o primeiro axioma menor, só aposte o que vale a pena. O que quer dizer esse axioma? Você não vai apostar o que não tem, ou não vai apostar porções que vão realmente levar você à bancarrota, mas não adianta você apostar pequeno. Apostando pequeno, o rendimento que você vai ter também vai ser pequeno. Então você realmente tem que apostar uma certa quantia que vai fazer diferença no seu bolso. Segundo axioma menor, resista à tentação das diversificações. O que isso quer dizer? Que não adianta você apostar em uma série de especulações diferentes. Consequentemente, o valor que você vai apostar nessas especulações vai ser pequeno, consequentemente os ganhos também vão ser pequenos. Tudo em sua devida proporção. O ideal seria que você apostasse o seu dinheiro ou aplicasse o seu dinheiro em 2 ou 3 especulações diferentes seria o suficiente. Isso segundo os grandes investidores. Posteriormente, a gente vai falar do segundo grande axioma, que é o axioma da ganância. Então, sempre vise lucro cedo. Nunca deixe para parar ou para retirar o seu dinheiro quando já é tarde. Ou seja, se você vê que está ganhando, pare antes de que as suas ações ou que o seu investimento comece a cair. Se você quiser ganhar o último centavo de uma especulação, você pode acabar ficando sem nada e cair num abismo e acabar perdendo todo o seu dinheiro. Certo? Então, o terceiro axioma menor. Entre no negócio sabendo quanto você quer ganhar. Então, ele está bastante relacionado com o axioma anterior, que fala de saber parar na hora certa. Então, se você sabe o quanto você ganhar, chegou nesse valor, saia fora. Vá para outro investimento. Não fique se lamentando pelos centavos perdidos ou pelo dinheiro que você poderia ter ganho. Se você ficar relembrando isso ou ficar visualizando isso, certamente você não vai ser um grande especulador. Terceiro grande axioma, da esperança. Esse chega a ser engraçado porque não adianta você manter a esperança de que alguma coisa vai dar certo. Ela não vai. Se já deu errado, desista. Então não tenha esperança de que em algum momento você vai começar a ganhar. Parta para outra. Certo? Então o mundo dos investimentos ele é muito volátil. Não insista. Quarto axioma menor. Aceite pequenas perdas com um sorriso. Certamente você vai perder. Então, no mundo das especulações, não existe a certeza de somente ter ganhos. Mas você precisa encarar essas pequenas perdas, à medida que você tenha o senso da hora de parar, encarar como uma forma natural. E continuar apostando, continuar investindo o seu dinheiro e arriscando o seu dinheiro. Uma hora vai dar certo. Quarto grande axioma, das previsões. Então, o comportamento humano, ele não é previsível. O mundo das ações, o mundo das especulações não é previsível. Então, não acredite nas previsões, não acredite nas pessoas que dizem saber o que vai acontecer no futuro. Então, você tem que ser guiado por instintos embasados em fatos e dados. Não fique acreditando no que os outros acham que pode acontecer. Então, esse é o primeiro passo para um especulador também ter sucesso. Quinto grande axioma, dos padrões. Da mesma forma que as previsões, o mundo da especulação ele não tem um padrão. Não acredite que vai existir uma fórmula mágica sobre como ganhar dinheiro, algo que você coloca numa planilha e que isso vai dar o resultado que você espera. Então, padrões e previsões, elas não existem. Então, aprenda a conviver com isso e interpretar o mercado da forma correta. Quinto axioma menor.
Cuidado com a armadilha do historiador. Então, se basear numa história, no que aconteceu nos últimos anos, e isso gerar uma previsão do que pode acontecer para frente, também não vai dar certo. Então, da mesma forma que previsões e padrões, ou a lenda do historiador não existem. Então, não confie numa série de pessoas falando de que algumas coisas vão seguir uma certa tendência baseado no que aconteceu no passado. Sexto axioma menor, cuidado com a ilusão da grafia. O pior de tudo, então, é se você pegar essas previsões, pegar todas essas ilusões e começar a tentar transpor disso de uma forma mais gráfica, que vai te gerar a falsa ilusão de que aquilo pode ser uma verdade. Então isso vai distorcer o teu bom senso e vai fazer sim com que você caia numa desilusão ou numa ilusão a respeito de alguns fatores. Então não acredite nessa ilusão do grafista. Sétimo axioma menor, cuidado com a ilusão da correlação e a ilusão da causalidade. Então não existe uma correlação entre fatos. Algumas vezes sim, alguns fatos podem até acontecer correlacionados, mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta. Em algum momento isso vai falhar. E se você estiver arriscando o seu dinheiro baseado num fator destes, certamente o insucesso é garantido. Cuidado com a falácia do jogador. Esse é o oitavo axioma menor. Então, existem muitas pessoas que estão no mundo da especulação. Muito cuidado com o que elas dizem. Se tudo que elas falassem fosse verdade, existiria muitas pessoas ricas e não pessoas pobres. Então, muito cuidado com o que elas dizem. Não vá pelos outros. Siga o seu próprio instinto, de novo, baseando-se em fatos e dados concretos. Sexto grande axioma, da mobilidade. Então, evite lançar raízes. Isso é muito fácil ou muito comum de acontecer quando se trabalha com o mercado de imóveis. Quando se fala em mobilidade, não se fala apenas de mobilidade geográfica, mas sim mobilidade de carta de investimentos. Por exemplo, não se prenda apenas ao ramo de imóveis, ao ramo de ações, a compra de ações em pedras, petróleo, ou seja lá o que for. Então você tem que ter a mente aberta para essa mobilidade e saber que os investimentos ou os potenciais investimentos que vão realizar lucro podem ser diferentes, não somente aqueles que você acredita ser os seus investimentos preferidos. Nono axioma menor. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Então está bastante relacionado ao axioma da mobilidade, né, que trata, falando assim, do ramo de imóveis. Você tem um apreço muito grande por um imóvel, por alguma coisa desse tipo, e por isso você acaba se apegando e insistindo com um investimento que não pode realizar lucro. Então é muito importante se desprender disso, e esse é um fator que um grande investidor ele precisa ter em mente. Décimo axioma menor. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atrativo aparecer. Então também está muito ligado com o axioma da mobilidade, com a questão de não se apegar a um negócio que não deu certo. Se um negócio mais atrativo aparecer, tire o seu dinheiro do investimento atual e aplique Se um negócio não deu certo, retire o seu dinheiro do investimento atual e aplique nessa nova perspectiva que você vai ter, que certamente pode dar certo. Sétimo grande axioma, da intuição. Então, acreditar na intuição muitas vezes é importante. Muitas vezes pode dar certo, mas geralmente dá errado. Então, a intuição é bom, mas você precisa realmente embasar essa intuição com fatos e dados. Você precisa recorrer à sua base de dados. Se você tiver uma base de dados concreta que pode embasar essa sua intuição, você pode seguir adiante. Caso contrário, aconselho-se desistir e partir para algo diferente. 11º axioma menor. Jamais confunda palpite com esperança. Tá? Então, quando você quer alguma coisa, facilmente isso pode induzir você a ter um palpite, porque te conforta e faz com que você ache que aquilo vai dar certo. Então, a esperança de algumas coisas pode gerar palpite, e isso não é bom. 8º grande axioma, da religião e do ocultismo. Então, esse chega a ser engraçado porque ele diz assim, é improvável que entre os desígnios de Deus se inclua o de fazer você ficar rico. Então, não espere que Deus te ajude a ficar rico, não espere que a religião
faça você ficar rico, então acreditar nessas crenças, acreditar que isso tudo vai te levar a algum lugar é balela. Então realmente você tem que se desprender desse tipo de situação e realmente realizar ou ter a certeza de que a única coisa que pode te levar a algum lugar é investir em algumas coisas que você tenha um embasamento teórico, um embasamento científico e assim por diante. 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Então, bastante relacionado também com a questão da religião. A astrologia é muito similar, ou seja, acreditar em astrólogos, acreditar em pessoas que dizem saber o que vai acontecer amanhã, isso é bobagem. Então, foco no que realmente faz sentido. 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar a superstição. Podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar. Então, superstições são importantes muitas vezes, mas não devem interferir na tomada de decisão. Então, você deve saber separar muito bem isso. Superstição é uma coisa, agora sensatez na tomada de decisão é muito diferente. Melhor deixar de lado essas superstições. 9º grande axioma, do otimismo e do pessimismo. O otimista é o cara que está fadado a morrer pobre. Então, se alguma coisa tem a tendência de dar errado, ela vai dar errado. E insistir nisso só vai te levar a perder dinheiro, certo? Então, isso na vida do especulador é muito importante. Você precisa achar logo a saída. E muitas vezes o otimismo ele vai te tapar essa visão, ou ele vai distorcer inclusive a imagem de que existe uma saída, fazendo com que você fique tempo demais apostando em determinada especulação. 10º grande axioma, do consenso. Esse também é muito interessante, que diz assim, se todas as pessoas chegassem a um consenso de como ficar ricas, elas já estariam ricas. Então o consenso não existe. Acredite sim nos seus interesses e no que você tem como verdade absoluta. E siga isso de maneira que faça algum sentido para você. Então, se a maioria está indo por um caminho, provavelmente essa maioria está errada. Isso que nos prega esse axioma. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moeda. Então, isso é outro fator muito importante. Nem sempre, ou geralmente, vamos falar geralmente, o momento certo de comprar alguma coisa, o momento certo de investir é quando está em baixa, e não quando começar a subir ou quando já estiver em alta. Então, isso é muito importante. Se você se fascinar por alguma coisa, por alguma especulação que já está num pico elevado, ou que está numa ascendente muito grande, não deveria ser a hora ideal de comprar alguma coisa ali. Então, você deveria ter comprado quando estava lá embaixo, ou quando ninguém queria aquela especulação. 11º grande axioma, da teimosia. Se não deu certo a primeira vez, desista, abandona o barco. Não seja teimoso a ponto de continuar insistindo, que isso certamente só vai te levar a perder mais e mais e mais dinheiro. Certo? Então, isso também pode acontecer quando você trabalha com uma carta pequena de especulações e você continua insistindo somente naquela especulação. Certamente isso não vai te levar a lugar algum. 15º axioma menor. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. O que quer dizer o preço médio? Vamos dizer que você comprou 10 ações a R$100 cada ação. Um mês depois, o valor dessa ação cai para R$50, ou seja, você perdeu 50% do valor investido. Algumas pessoas pregam que nesse momento você deveria comprar mais. Então você vai lá e compra mais 10 ações a R$50, que é o valor atual. Consequentemente, te passa a impressão de que a média do valor de todas as suas ações agora é 75. Mas isso é ilusão. Nada vai mudar o fato de que tu pagou R$100 há um mês atrás pelas primeiras ações que você adquiriu, certo? Então, a falsa impressão do preço médio, ela existe e a gente não deve cair nessa. Quando você comprou no passado, o seu dinheiro tinha um poder de compra, hoje ele tem outro. Então essa relação ela não existe e não é correta fazê-la.
12º grande axioma. Planejamento a longo prazo gera a perigosa crença de que o futuro está sob controle. Para falar do 12º grande axioma, eu gostaria de trazer também o 16º axioma menor, que é fuja de investimento a longo prazo. Ou seja, planejamento a longo prazo e investimento a longo prazo estão diretamente correlacionados. O planejamento a longo prazo, ele te passa uma situação de conforto, mas que não é nada garantido, porque ninguém sabe prever o futuro. E, consequentemente, o investimento a longo prazo da mesma forma. Tu não tem como prever se esse teu investimento, se essa tua especulação vai gerar a riqueza que você está esperando. O mercado é muito volátil, as coisas mudam muito rapidamente. Então, investir a longo prazo é furada. Então, a ideia é sempre que você invista de olho numa situação atual, no mercado atual, aí sim acompanhando de perto a situação e vendo picos e vales do teu investimento, da tua especulação e fazendo uma análise bem detalhada disso. Investimentos e especulações a longo prazo geralmente não dão certo. Bom, pessoal, o resumo desse livro era isso. Eu recomendo esse livro para todos os investidores iniciantes e até mesmo quem está pensando em investir. É muito interessante e vai abrir a mente de vocês para uma nova perspectiva e certamente vai se poder tirar alguns ganhos desse livro. Obrigado.